Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo ao 6h22, a live que mais fala sobre sabedoria, prosperidade desse país. Seja muito bem-vindo aí. Você já sabe, você que está assistindo gravado, você é meu convidado para todos os dias, 6h22, está ao vivo com a gente. E você que está chegando ao vivo aí, seja muito bem-vindo, já chega aí dando aquele bom dia. Bora aquecer os dedinhos, faz assim, ó, bora aquecer os dedinhos. Aqui é assim, né? Dá aquele bom dia especial lá, repleto de emojis, figurinhas, foguetinho, coração em chamas, só completa aí. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro, ó, te confesso algo. Eu acordo todos os dias às 4h30, 4h35 mais ou menos, e existe um momento que é muito bom, o momento de chegar aqui no 6h22. Porque eu comecei a ler isso lá atrás, 2018, comecei a ler o livro de Provérbios todos os dias. E aí, lendo o livro de Provérbios todos os dias, comecei a acrescentar sabedoria, prosperidade, entendimento. E aí foi muito bom. Até 2021, quando eu comecei a compartilhar isso com as outras pessoas. E a gente passou um ano inteiro compartilhando o livro de Provérbios. Eu não sei quantos de vocês são dessa época, ou quantos estão chegando e quantos aguentariam passar um ano inteiro estudando o livro de Provérbios, eu te falo. É brabo, hein? Você começa a ir para um outro nível quando você começa a buscar entendimento. O livro de Provérbios ele serve exatamente para isso daí. Te dá entendimento sobre alguns conceitos da vida. Um convite pela sabedoria, uma fuga da tolice e a fuga da preguiça. Então seja bem-vindo aí, bora aquecer o nosso dia hoje com o livro de Provérbios. Deixa eu só fazer um pedido. Vocês esperam 10 segundos aqui. 10 segundos que eu vou fazer o seguinte, eu vou só compartilhar aqui a live para uma galera. Se você quiser compartilhar, puder compartilhar com 3 pessoas aí, manda aí para 3 pessoas que mais faz sentido. Me dá 10 segundos que eu só vou compartilhar aqui para a galera, quer ver? Ó? Deixa eu só mandar aqui para uma galera, peraí. Só compartilhando aqui. E a gente vai fazer a nossa leitura de hoje. Aí. Dei para 50 pessoas aqui. Fechou então? Bora. Aquecer os dedinhos. Você já compartilhou, já deu bom dia. Testa aqui o coraçãozinho, só aperta o coraçãozinho. Deixa eu ver se aparece aqui para mim. Aperta o coraçãozinho. Tá. Aí. Toda vez que você está chegando aí, todas as vezes que explodiu o seu coração, a sua mente, você vai clicar aqui no coraçãozinho e vai colocar ali. Vai ser uma âncora, tá? Você ouviu algo, teve entendimento, explodiu o teu cérebro, aqueceu o teu coração, você ancora nesse coraçãozinho aqui apertando. Por quê? Aí você vai entender que... Eu vou te entender que está fazendo sentido para você e aí a gente vai explodir, tá bom? Então vamos lá, coloca aí Provérbios 19. Leitura de hoje, Provérbios 19, você que está chegando aí, todos os dias a gente faz a leitura de Provérbios, hoje capítulo 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Aqui ele está falando o seguinte, todas as vezes que você ler o livro de Provérbios, você vai ver que tem algo chamado... paralelismo. O que é o paralelismo? É um caminho paralelo. O convite da sabedoria e a fuga da insensatez. Sempre ele vai estar falando o seguinte, ei, prefira a sabedoria, diga não à tolice. Ele sempre vai estar caminhando dessa forma. Provérbios foi escrito por Salomão há mais de 3.000 anos atrás. Há mais de 3.000 anos foi escrito Provérbios. Mais ou menos 960 anos antes de Cristo. E aí ele fala o seguinte, olha só, não é bom ter zelo, mas zelo não é bom. Mas ele continua falando o seguinte, não é bom ter zelo sem conhecimento. Qual que é o grande problema? Ele sempre fala o seguinte, você que é inexperiente, busque o conhecimento. E ele fala que a sabedoria é a irmã da prudência. Quem que é prudente? É aquele que tem zelo. Só que só é prudente aquele que tem um conhecimento. Se você não tiver o conhecimento de tomar zelo, você não sai
do zero. Eu preciso buscar o quê? O conhecimento. E aí ele continua falando, nem ser precipitado e perder o caminho. Então ele fala o seguinte, que o melhor de tudo é buscar o conhecimento. Não adianta ter zelo se não tiver conhecimento, e não adianta ser precipitado e perder o caminho. Quem é precipitado? Aquele que não tem informação, aquele que não tem conhecimento. Então a busca de provérbios em todos os momentos é que você busque o conhecimento. Está aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui no capítulo 8. Vem cá comigo no capítulo 8 de Provérbios. Só abrir um parênteses aqui para você entender o quão importante é a busca pelo conhecimento. Tá aqui, ó. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. E nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas da entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanta minha voz. Vocês, inexperiente, adquiram a prudência. E vocês, tolo, tenham bom senso. Ela fala o seguinte, que a prudência é para aquele que é iniciante, aquele que é inexperiente, mas o bom senso, que é o equilíbrio, é para aquele que é tolo. Por quê? Porque o tolo não busca equilíbrio. O tolo não está nem aí. O tolo ele quer saber somente de viver da sua tolice. Vamos continuar aqui, capítulo 19. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Não são as decisões erradas, não são os colegas, somente os colegas, não é somente o ambiente, é a sua insensatez. O que é insensatez? Quando você não vive no seu propósito. Você é insensato. Sabe o que precisa ser feito e não faz. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. No livro de Provérbios você vai ver que tem três períodos. Do capítulo 1 ao capítulo 9 é a busca da sabedoria, é o convite da sabedoria para que você possa buscá-la. Do capítulo 10 ao 24, mais ou menos, são os códigos dos sábios. São vários drivers que estão instalados aqui para você começar a viver na sua vida. Então quando ele fala o seguinte, é a insensatez do homem que arruína a sua própria vida. E é o coração do tolo que se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, quer dizer, conforme você for crescendo e se desenvolvendo, não somente a riqueza, mas a prosperidade em várias áreas, traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Quer dizer, quando você estiver em evidência, muitas pessoas chegarão próximos a você. E quando você não estiver mais em evidência, por qualquer decisão, você saiu de evidência, até aqueles amigos das pessoas mais simples vão sair, mas não porque é bom ou ruim, apenas por causa da insensatez, o que fala no versículo anterior, por causa da insensatez. Muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presentes. Está falando sobre comportamento, presta atenção. Lembra o seguinte, vamos falar real, então já às 6h31 da manhã, vem cá, vamos falar a realidade aqui, 6h31 da manhã. Eu vou repetir os dois versículos e eu vou trazer uma realidade para você começar a pensar sobre. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Agora, que eu quero que você entenda, muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presente. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir ajuda, não os encontre em lugar nenhum. Presta atenção que a gente está lendo do versículo 4 até o versículo 7, está falando sobre amizade, sobre as pessoas estarem próximas a você, sobre as pessoas quererem viver com você, sobre as pessoas serem seus amigos ou não, abandonarem ou não. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Ninguém é seu amigo. Ninguém é seu amigo. Como assim ninguém é meu amigo, Thiago? Eu tenho tantos amigos, tantas pessoas próximas. Então, eles são amigos da sua frequência. Escreve aí. Eu tenho amigos na minha frequência. Você faz parte de um meio não porque você gosta, você faz parte de um meio por causa da frequência desse meio. Você se relaciona com as pessoas não por causa das pessoas, porque você gosta dela. Você gosta da frequência. Você faz algo não porque você quer fazer ou deixar de fazer, você faz algo por causa da frequência. Frequência do quê, Thiago? Do coração.
As pessoas são seus amigos não porque gostam de você, eles gostam da sua frequência. Entenda isso. Quando você começar a entender isso, pum, vai explodir o teu cérebro, o teu coração. Você vai entender o seguinte: as pessoas não gostam de você, as pessoas gostam da sua frequência. Isso vai fazer você levantar essa bunda do sofá e começar a executar grandes coisas e começar a subir a frequência. As pessoas não querem estar com você, elas querem estar com a sua frequência. As pessoas não querem estar comigo, as pessoas querem estar com a minha frequência. Foi muito interessante, meu primeiro dia em Portugal. Amanhã eu estou mudando de vez com a família, com mala e cuia. A gente está arrumando, tem um monte de mala aqui, ó. Mala e cuia. E foi interessante, que eu juntei um dia, fiz um story e falei o seguinte: galera, eu tô indo correr. Quem tá a fim de correr? E assim, questão de 1 hora, juntou 30 pessoas lá para correr. Ninguém queria estar comigo. A galera queria estar naquela frequência. Na minha frequência, com aquela frequência daquele ambiente. Não é sobre o Thiago, é sobre a frequência que eu carrego. Então lembre o seguinte: é sobre a frequência que você carrega. O que você tem aí carregado? O que as pessoas estão conectadas ou não com você? Alguém fala, como aumentar a frequência? Presta atenção, quer saber como aumentar a frequência? Comece a entrar em movimento. Comece a colocar essas células do teu corpo em movimento. Como? Fazendo o que precisa ser feito. Exercitando, conectando, lendo, transbordando. Conforme você vai fazendo isso, você começa a fazer o quê? Você começa a subir a sua frequência. Todos os dias, fazendo o que precisa ser feito, você começa a fazer o quê? Aumentando a minha frequência. Se você estiver em casa deitado, parado, lembra, as células do seu corpo, a sua frequência ela vai estar baixa. Como que eu faço? Eu começo a subir a minha frequência como? Tendo novos pensamentos, pensamentos do alto. Eu começo a vibrar nessa frequência. Imagina o seguinte, esses dias eu mostrei, peguei aqui, ó, várias coisas. Ó, isso aqui imagina que são células. Eu vou te mostrar aqui, peraí, vai dar certo. Dá tudo que eu quero e dá certo. Ó, tô colocando várias coisas aqui, que são as células do seu corpo. Deixa eu pegar tudo aqui que tem aqui, ó. Tudo que for tralhinha a gente vai colocando aqui, ó, são as células do seu corpo. Se você tá sentado, presta atenção, se você tá sentado, as tuas células estão assim, a tua frequência está assim, ó. Conforme você começa a se movimentar, olha as células tripidando, elas começam a entrar em movimento, tá aqui, ó, isso aqui, é sobre isso aqui, frequência é exatamente isso. O resultado que você não tem é pela frequência que você ainda não carrega. Então, olha só, vamos olhar o seguinte, nessa live aqui, ó, onde está essa caixa de som aqui, embutida aqui, ó. Imagina que isso aqui seja o nível de frequência. E aqui onde está a almofada é um outro nível de frequência. A gente tem uma escada desse nível de frequência até esse nível de frequência. Algumas pessoas querem ter esse resultado aqui, ó, só que vibram nessa frequência. Quando a gente fala para você ter um relacionamento com Cristo, sobre você buscar a Deus, é você entender o seguinte, que Ele está nessa frequência. E se você estiver nessa frequência, não tem como ter intimidade. O que você precisa? Você precisa começar a criar um relacionamento, intimidade para chegar nessa frequência. Quer que traga algo palpável, algo tangível? Você entender que tudo na natureza está em movimento. Nada na vida está estagnado. Algumas pessoas têm orado de uma forma errada, falando o seguinte: Senhor, me dá uma estabilidade financeira. Estabilidade financeira é você manter no mesmo patamar de frequência. Não, Senhor, me dá força, me dá saúde para aumentar a minha frequência. Então o resultado que você quer está aqui em cima, só que às vezes você vibra nessa frequência. Eu preciso fazer o quê? Começar a subir, vou para lá. Por isso que o texto fala exatamente sobre isso aqui, ó. Até o amigo do pobre o abandono. O que é pobreza? Pobreza é improdutividade. Improdutividade é ficar parado no mesmo movimento. Olha só que incrível. Improdutividade é estar nessa frequência. Eu quero fazer o quê? Eu quero ir para essa frequência. Nossa, se você começar a entender isso, que frequência está relacionado com aquilo que você movimenta, o quanto que você transborda, o quanto que você está em movimento, está desenvolvendo. Eu falei mais cedo no 459, né? Não sei quem estava no 459 mais cedo. Eu falei sobre desfrute e contemplação. Mas só desfruta e quem contempla quando você olha para os seus resultados, quando você olha para aquilo que construiu. E fala, e o Senhor no 7º dia descansou. Não é que ele pegou uma rede, presta atenção no que eu estou falando, uma rede e deitou. Não, ele não fez isso. Descanso fala sobre contemplação.
e contemplação da sua obra. Então ele olhou para tudo que construiu e falou o seguinte: e tudo que eu fiz é bom. Ele contemplou e ele desfrutou. Só não contempla e desfruta quem não construiu, quem não subiu a frequência. E aí algumas pessoas estão aqui querendo viver nessa frequência e não fazem. Tiago, como que eu começo a olhar para essa frequência? Presta atenção. Modelagem. Aqui quando fala, mas até o amigo do pobre o abandono, está abandonando o quê? A frequência da improdutividade. Entenda isso. Ninguém se aproxima de você ou afasta de você por coincidência. As pessoas se aproximam de você ou afastam de você por causa da sua frequência. Muitos adulam o governante. Quando fala assim, versículo 6, muitos adulam o governante. Estão adulando o quê? A frequência do governo. E todos são amigos de quem dá presente. Por que presente? Por causa da frequência. Aí continua o texto falando o seguinte: o pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Quer dizer, quem que está desprezando? Desprezando a frequência. Alguém pergunta, como faço a modelagem? A modelagem é feita conforme olhando os resultados da pessoa. O que ela faz que eu posso fazer? O que ela abandona que eu posso abandonar? O que ela aproximou que eu posso aproximar? E aí você começa a modelar isso. Por exemplo, eu vou entrar num novo nível agora. Recebi uma direção de crescimento de 10x. Mas para crescer 10x eu preciso do quê? Eu preciso subir a frequência. Então, antes dessa direção, a minha frequência estava aqui em cima. Logo, presta atenção no que eu vou te falar. Quando a gente muda a fase, aquilo que era uma frequência alta passou para agora. Se eu preciso crescer 10x, eu preciso aumentar a minha frequência em 10x. Por isso que vocês vão começar a ver alguns movimentos, vão começar a ver uma aceleração. Para quê? Para sair disso aqui, começar a vibrar todas as partículas e chegar aqui em cima. Eu quero te convidar, muitos de vocês vão transbordar e vocês vão fazer parte desse processo, porque para crescer 10x eu não posso crescer sozinho. Eu preciso ensinar e levantar vários pelotões, vários generais para crescer também. Quem quer crescer em frequência, fala aí, eu vou crescer. Ele só escreve aí, eu vou crescer. Deixa eu ver quem está junto nesse propósito. Por quê? Porque é isso que está no meu coração. Não tem como você aumentar a frequência sozinho. A frequência, ela é uma vibração que uma frequência, imagina aqui, ó, ela começa a tocar e ela começa a auxiliar a outra. Ela está vibrando, ela pega essa que está parada, ela começa a vibrar, olha só. Ela pega essa aqui e começa a fazer o quê? Começa a vibrar essa aqui, ó. Agora imagina várias frequências juntos vibrando a atmosfera que se cria. É exatamente sobre isso. A gente vai fazer o quê? Aumentar a frequência. Então, quando olha, muitas pessoas julgam, falam, mas abandona o pobre, estão adulando o governador, o governante. Não. As pessoas abandonam a improdutividade de alguém, a frequência de improdutividade, porque se alguém é improdutivo, vibra numa frequência mais baixa, ela vai fazer o quê? Que você vibre nessa frequência. Você que nunca transbordou, você vai transbordar nesses próximos 30 dias. Você vai transbordar e transbordar muito. Porque olha só o que fala no versículo 8. Não, presta atenção no que fala no versículo 8. Quem obtém sabedoria ama a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. O que é acalentar o entendimento? É você adular o entendimento, é você trazer para perto, é você ter um cuidado com o entendimento. Esse sim prospera. Qual é o convite para você todos os dias 6h22 da manhã? Eu sei que nem todo mundo vai fazer esse movimento e está tudo certo. Esse movimento é para poucas pessoas que têm entendimento e que amam a sabedoria e amam a si mesmo. O que é acalentar o entendimento? Prospera. É pegar o entendimento e começar a cuidar dele, para aí sim você prosperar. Versículo 9. Versículo 9. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar os príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Não, presta atenção. Isso aqui para explodir o seu coração. Ai, como que eu vou te falar isso? Eu estou pensando aqui a melhor forma de falar isso. A gente tinha feito um combinado. Toda vez que explodir o teu cérebro, você escreve putz, e você pega o coraçãozinho que explode o coraçãozinho para entender que está fazendo sentido para você. Deixa eu compartilhar aqui, peraí, deixa eu só dar uma compartilhada aqui novamente, deixa eu mandar para uma galera aqui.
Fizer sentido para você e quiser me auxiliar, manda aí para 3 pessoas que mais fazem sentido. A gente vai começar a trazer essa galera para buscar sabedoria todos os dias. Só compartilhar aqui, pera aí. Aqui, isso. Mandei aqui para uma galera. Seguinte, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Ofensa de quem? Somente o tolo que derrama da sua tolice. E qual que é a glória daquele que é sábio? É ignorar essas ofensas. Por quê? Porque ele entende o seguinte, que tudo que uma pessoa diz, ela não está falando sobre você, mas ela está falando sobre ela mesma. Presta atenção nisso que eu estou te falando agora. Para você parar de arrumar treta com as outras pessoas e parar de levar isso de uma forma pessoal, achando que as pessoas estão falando sobre você. Tudo que as pessoas falam, falam sobre elas. Como assim, Thiago? Não estou entendendo. Presta atenção nisso. Tudo que as pessoas falam, elas estão falando sobre elas. Por quê? Porque toda vez que ela fala sobre algo, ela está falando algo que existe dentro dela. Tem até um texto que fala que a boca fala que o coração está cheio. A percepção dela é sobre da outra pessoa, é sobre a percepção que ela tem sobre a sua própria vida. Tem um livro chamado Roube como um Artista. Na página 17 desse livro ele fala o seguinte, que não existe conselho. O conselho que você dá para uma pessoa, na verdade, você não está dando para ela. Conselho ou opinião é uma resposta que você dá para o seu eu do passado. Presta atenção nisso que eu estou te falando. O que é um conselho? O conselho é uma opinião para o seu eu do passado. Ó, presta atenção no seguinte. Eu chego para você e te peço uma opinião. Por isso que a opinião não adianta. O que você pode receber é direção. Opinião e conselho não existe. Eu chego e te peço uma opinião. Falo, amigo, me dá uma opinião sobre esse assunto. Aí você olha para a minha vida, você não sabe o que eu passei, o que eu vivi, o que eu tenho de informação cognitiva, o que eu sei, as dores que eu passei, você não conhece. Como que você pode falar algo sobre a minha vida, se eu tomar decisão ou não? Você não conhece tudo aquilo que está intrínseco no meu coração. Agora você chega até mim e fala, Thiago, eu gosto de você demais, você é fera demais, você busca uma sabedoria incrível, me auxilia com isso, me dá uma opinião. Eu falo, opinião de quê, amigo? Eu não te conheço. Eu não sei o que você viveu até hoje, eu não sei o que você passou até hoje, eu não sei quais são os teus medos, quais são os teus sonhos, eu não consigo. Mesmo que você me fale de uma forma superficial, eu não sei o que está aí dentro gravado na sua pele. Presta atenção, as crenças são gravadas na pele. Eu não sei o que você passou, eu não sei se você tomar essa direção, para onde que vai te levar, se você vai acreditar nisso ou vai parar no meio do processo. Mas se mesmo assim você insistir, eu for falar, te dar uma opinião, vai acontecer o quê? Na verdade, a minha opinião é pro meu eu, Thiago, do passado. Eu falo, você deveria fazer isso, isso, isso. Eu tô falando para quem? Eu tô falando pro meu eu do passado. Eu tô falando pro Thiago do passado, porque eu não conheço a ver, então logo o meu eu do passado não vai servir para você. Nossa, como é libertador se você entender isso. Quer um conselho? Olhe pro seu eu do passado. O que você falaria para o seu eu do passado? Qual é o direcionamento que você daria para o seu eu do passado? Por isso que ele fala, a sabedoria do homem lhe dá paciência. E a sua glória é ignorar as ofensas. Ofensas do quê? Quando alguém fala algo para você, na verdade ele está falando algo para o seu eu do passado. Ah, você é um arrogante. O cara só fala que você é arrogante porque ele conhece a arrogância. E a arrogância existe dentro dele. Ninguém fala algo que não conhece. Por exemplo, você já viu, você já utilizou a palavra audaz? Ah, você é um audaz. Tipo, ela não está no meu vocabulário, eu nem sei para que serve. Como que eu vou reconhecer isso? Ela não está intrínseca dentro de mim. Ah, eu vou te chamar de gosto de jiló. Eu nunca comi jiló. Eu não sei qual é a característica de jiló. Ela não está impressa nas minhas informações. Logo, isso não faz sentido. Eu não tenho como te xingar de audaz, te elogiar de audaz ou te xingar de cara de jiló. Porque eu não tenho essa informação. Mas eu posso falar que você é arrogante. Por quê? Porque um tempo eu vivi e sofri com isso. Então a arrogância está intrínseca no coração. Quer dizer, eu já conheci ela. E todos os dias eu preciso dominar sobre ela. Eu preciso todos os dias amassar o ego. Eu preciso todos os dias buscar a sabedoria. Porque é ela que vai me dar paciência. Paciência para quê? Para lidar com os tolos.
Quando alguém fala e eu só reconheço a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio de uma pessoa, porque isso existe dentro do meu coração. Ah, essa pessoa é boa de coração. É boa porque os meus olhos estão olhando com bons olhos para essa pessoa. Nossa! Não, eu não sei como o coraçãozinho aqui não está explodindo. E se para você não está fazendo sentido aí. Eu só consigo reconhecer alguém bom se a bondade estiver dentro de mim. Eu só consigo reconhecer alguém que faz o bem se o bem estiver dentro de mim. Não, isso merece até uma comemoração. Ó, meu filho que me ensinou isso daí. Falou, pai, quando estiver na live, dá para soltar uns fogos. Aí ele me ensinou essa. Então presta atenção. A neurociência nos últimos anos encontrou algo chamado neurônio espelho, que fala exatamente isso. Eu só consigo reconhecer no outro aquilo que está dentro de mim. Então presta atenção, para você não levar mais nada para o lado pessoal. O tolo só vai falar da sua tolice. Ele não está falando sobre você, ele está falando sobre aquilo que ele carrega, sobre aquilo que ele reconhece sobre ele. Então se o tolo fala, eu não estou nem aí, ele está falando sobre ele. Por isso que alguém, quando for falar de você, não esteja nem aí, a pessoa está falando sobre ela. E se ela falar algo e é uma mentira, tá tudo certo, só vai ser uma mentira. Mas se ela falar algo que é uma verdade, tá tudo certo, é só uma verdade. Deixa a outra pessoa falar sobre você. Alguém falou, hoje dá senso de explodir o coração, 459 e 622. Não, você começar a entender isso, vai bater agora 1000 pessoas, bora compartilhar e compartilha para 3 pessoas para dar 1000 pessoas aqui, a gente explodiu o coração e você entendeu o seguinte, que tudo que as pessoas falam, elas estão falando sobre ela, não tem nada a ver sobre você. Não tem nada a ver sobre você. Vamos lá. Versículo 12. Por mim, eu ficaria aqui mais 2 horas falando sobre isso, mas a gente vai andar aqui, ó. A ira do rei, a gente está lendo o capítulo 19 de Provérbios, versículo 12 agora. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como orvalho sobre a relva. O filho tolo é ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casa e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Nem preciso falar sobre isso. Quem obedece os mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele recompensará. Posso te destravar em algo? Uma chave para a economia do céu, você entender realmente como funciona. Você não precisa saber para que é. Apenas se alguém pedir, vai lá e entrega. Pode ser a vontade de Deus para aquela pessoa. Como que funciona isso, Tiago? Deus está lá, na sua glória. Ele vê um filho. Ele fala, poxa, tem um filho lá precisando de algo. Deixa eu conectar alguém que tem um coração puro para auxiliar. Você vai começar a ver que no processo você vai auxiliar várias pessoas que elas nem sabiam que precisavam de auxílio. E você vai começar a auxiliar várias pessoas que você também não sabia que elas precisavam de tão auxílio, mas algo no seu coração vai começar a pulsar. Você vai sentir o seu coração batendo muito mais rápido e muito mais forte para fazer algo que deveria ter sido feito, você não fez, e aí vai vir, parece que na boca, e aí você vai tomar uma decisão. Logo você vai começar a entender, não é sobre eu entender o que precisa ou não, é só eu cumprir aquilo que está no meu coração, que às vezes é aquilo da vontade de Deus para aquela pessoa. Ele fala, ó, tem um filho necessitado, deixa olhar ali, não, mas ele vai cruzar no caminho por um filho que tem um bom coração, que vai sentir o coração batendo mais forte, puf, e eles vão se auxiliar. E aí depois que você faz isso, você tem um alívio, que é a paz que excede todo entendimento. É ser obediente àquilo que estava no seu coração. Ser obediente em cumprir aquilo que estava no seu coração. Essa é a paz que excede todo entendimento. Nossa, hoje tá punk. Os downloads tão poderosos. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo.
Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que deseja ver no homem é o amor perene. O que é o amor perene? É um amor eterno, é um amor infindável. Amor perene é o amor eterno. O que se deseja ver no homem é o amor perene, que é o amor eterno. Não é o amor que nós achamos aqui, mas é o amor daquele que quem te chamou todos os dias. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver no homem é o amor eterno. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Toda vez que você ler temor do Senhor, está falando sobre, não é ter medo, é sobre um extremo respeito. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Durante todos os dias, lendo provérbios, você vai ver 3 tipos de pessoas. Quais são os 3 tipos de pessoas? Os tolos, os sábios e os preguiçosos. Tolos, sábios e preguiçosos. Todos os dias a sabedoria te convida para buscar a sabedoria. Todos os dias ele fala o seguinte: fuja da sua tolice. Todos os dias ele fala: fuja da sua preguiça. E o preguiçoso, ele põe a mão no prato, mas ele não quer nem saber de levar a comida. Quer dizer, ele não quer saber nem se alimentar. Ele não está nem aí de como que vai ser o seu dia amanhã. Nem o hoje, porque ele tem preguiça, ele não quer sair para fora. E aí continua falando o seguinte no versículo 25. Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. Todas as vezes que você repreender um tolo, ele se tornar cada vez mais tolo. Mas se você repreender um sábio, ele vai se tornar cada vez mais sábio. O filho que rouba o pai, expulsa a mãe, é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras de conhecimento. Por que para você levantar para ensinar, você tem que sentar para aprender? Exatamente por isso. Algumas pessoas querem levantar para ensinar, mas não querem sentar para aprender. A arrogância, a soberba, a prepotência é tão grande que elas falam o seguinte: eu não tenho nada que aprender, eu já sei o suficiente. E aí fala o seguinte: se você parar de ouvir as instruções, irá se afastar das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Versículo 29 do capítulo 12, para a gente encerrar o nosso dia de hoje, leitura de provérbios. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas do tolo. Então a gente falou aqui sobre alguns conceitos, mas o principal conceito do capítulo 19 é sobre a frequência. Ninguém está nem aí com a sua amizade, ninguém está nem aí com a sua vida, ninguém está nem aí com você. As pessoas querem conectar com a sua frequência. As pessoas não querem conectar com você pelaquilo que você é, pelaquilo que você tem, pelaquilo que você faz. As pessoas querem conectar pela sua frequência. O quanto que você emana a luz aonde que você caminha. As pessoas não estão nem aí com aquilo que você fala, faz, tem. As pessoas querem saber qual é a frequência que você carrega. Nossa, se você começar a entender isso, você começa a ir para uma próxima fase, um próximo nível. Alguém falou, vamos parar a live. Não, tem que parar para você digerir tudo que a gente falou hoje e começar a viver isso baseado naquelas promessas que você todos os dias recebe. Só que algumas pessoas não querem sair em movimento, algumas pessoas querem continuar paradas, estagnadas. Acham que são aquilo que elas vestem, aquilo que elas moram, aquilo que elas andam, elas acham que são isso. Presta atenção, você não é isso. Você é uma frequência. Qual frequência? Frequência daquele que te chamou. Eu vou te dar qual é a frequência. Eu falei mais cedo no 459. Eu juntei esses dois temas, 459 e 622, para você entender e você começar a andar no movimento. Qual é a frequência? Alguém falou, por que é tão difícil a frequência? Porque você não sai do movimento. As pessoas que estão próximas a você não têm essa frequência. Não é que é difícil sair da frequência, aumentar a frequência. Presta atenção no que eu vou te falar. Você está no meio que a frequência é essa. O que vai vibrar? Vai vibrar essa frequência. Se você não começa a mudar o meio,
Se você não começa a mudar o meio, começa a mudar os teus pensamentos, você vai vibrar nessa frequência. O que eu preciso começar a sair. E aqui eu vou começar a conectar com outras frequências. Qual que é a frequência? A frequência do reino. Qual é a frequência do reino, Thiago? Domínio, governo e multiplicação. Se você estiver multiplicando, você vai estar em alta frequência. Se você estiver governando, você está em alta frequência. Se você estiver dominando, você está em alta frequência. Alguém falou, libera para fazer corte. Está liberado, meu amigo. Pode liberar, fazer corte, multiplicar. Só entrega para quem precisa entregar essa mensagem. Presta atenção. É sobre frequência. Não é sobre aquilo que você faz. Não é sobre aquilo que você movimenta. É sobre a frequência. Coloca aí. Eu sou DGM. O que é DGM? Um dominador, um governador e um multiplicador. Ninguém quer estar perto de uma improdutividade. As pessoas querem estar o quê? Numa frequência de crescimento, uma frequência do reino. Conseguimos modelar a frequência? Lembra que eu mostrei aqui? Ó, essa caixa de som embutida é uma frequência. Essa almofada é outra frequência. Para ela sair daqui, imagina agora ela sair daqui e vir para cá. Ela tem que começar a vibrar. Ninguém vai vir ali, pegar ela e colocar ela aqui em cima. Se ela quer estar naquela frequência, ela vai estar lá. Mas por que ela não vai para aquela frequência? Porque ela está morta. Assim como muitas pessoas estão mortas no dia a dia. Estão como zumbis. Mortas, não de uma forma física, mas de uma forma espiritual. Tá aqui, ó, essa almofada está morta. Ela nunca vai chegar nessa almofada. Como algumas pessoas que nunca vão chegar nessa frequência. Por quê? Porque estão mortas, paradas, pesadas, estagnadas. Para essa almofada chegar nessa frequência, ela precisa fazer o quê? Entrar em movimento. Ela precisa fazer o quê? Ela precisa entrar em movimento. Como? Ela teria que ter vida. Uma vida tão forte, de multiplicação, uma vida de ambiente, de governo, um local, de ambiente, de dominação, de dominar, de posicionar. Aí ela começa a vir para cá. Mas agora imagina se eu pego uma placa a 444 Hz que vibra e coloco embaixo dela, aqui ó. Coloca aqui embaixo. E é isso que serve a palavra para alguns de vocês. Uma placa de 444 Hz, que é a vibração do amor, da cura. Ela começa a vibrar. Ela vai começar a vibrar essa almofada, começa a ver a almofada em movimento, vibrar. E ela vai começar a fazer o quê? Vai começar a vibrar. E a vibração vai fazer com que ela entre numa outra frequência. É isso que algumas pessoas precisam, vibrar nessa frequência. Convite para você hoje, entenda. Faça a releitura de Provérbios. Faça a releitura e depois você pega um marca-texto e marca aquilo que mais fizer sentido para você. Marca lá aquilo que mais fizer sentido para você e a gente vai começar a subir a frequência desse 622. Durante muito tempo eu fiquei na rasura de conteúdo para nivelar todas as pessoas, mas eu entendi o seguinte, que a minha mensagem é para generais. Então todos aqueles que não estiverem na frequência, eu não vou abaixar minha frequência para ativar essas pessoas. Eu quero que pessoas estejam numa outra frequência. Existe um pelotão de generais que a gente vai subir a vibração e a frequência. Eu quero te chamar para isso. Chamar para viver esse novo tempo. Tempo esse de um novo posicionamento. Respira fundo. Que você seja sal e luz para essa geração. Que você entenda que uma candeia não foi feita para estar escondida embaixo de um armário. Ela foi feita para colocar em cima e no alto de uma cidade. E é sobre isso que a gente vai começar a acelerar e começar a buscar pessoas que são candeias para essa geração. Isso é você. Beijo grande.
você continue sendo sal e luz por onde caminhar. Te vejo amanhã às 6h22 aqui nesse canal. Vamos tirar um print? Bora tirar os nossos prints de hoje. Tira o print. 18:19 aqui, ó. Tira lá, faz o seguinte, coloca uma mensagem bonita e eu vou pedir para a equipe compartilhar alguns stories aí, tá bom? Tamo juntos até depois do fim. Vai cuidar da sua vida agora, viu? Vai fazer exercício, vai cuidar da sua família, vai fazer o que precisa ser feito. Vai lá, desliga aí que eu desligo daqui. Tinha aquela história lá, desliga aí que eu desligo aí. Primeiro você, primeiro você. Vai lá. Então desliga aí que eu desligo aqui. Vai lá. Quando você desligar, eu saio daqui. Só você primeiro. Aí desliga aí que eu desligo daqui, bora. Você junto. Não tinha aquela brincadeira? Quando a gente estava se relacionando? Então, desliga daí que eu desligo daqui. Tamo juntos até depois do fim. Valeu, gente.